Bom dia, meu nome é Anderson, sou professor de História e hoje a gente vai falar sobre sistema colonial e a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Para começar, o que é um sistema colonial? O sistema colonial trata de o domínio da metrópole sobre a colônia. O que seria a metrópole? Metrópole é um país rico, no nosso caso era Portugal, é um país rico e poderoso militarmente, que vai invadir um lugar, né, um outro território, um outro país. No caso era o Brasil. Não era um país ainda como a gente conhecia, mas vivia 3 milhões de índios aqui. Né? E já existia uma população muito grande, então Portugal vai invadir com sua força militar para tentar explorar esse local. Então, o sistema colonial é quando uma metrópole domina uma colônia e tira tudo que for necessário dessa colônia. Isso é um sistema colonial, tá bom? No nosso caso, lembrando, Portugal. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um sistema colonial um pouco diferente, mas era um sistema colonial da Inglaterra sobre os povos, né, os povos que viviam ali nos Estados Unidos naquele momento. E ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, né, na América do Norte, Canadá e um pouco no México, não vieram famílias para cá, né? Não teve assim, os invasores não trouxeram famílias para viver aqui. Eles usavam o Brasil realmente para extrair coisas do Brasil, né? Extrair o pau-brasil, o minério, tudo que eles pudessem conseguir tirar daqui e levar para Portugal. O Brasil nada mais é do que se fosse uma grande mina, né? Você extraía materiais preciosos e levava embora. E quando eles chegaram aqui, exatamente por não ter trazido muita gente de Portugal, eles traziam gente para trabalhar. Quem tinha aqui para trabalhar? Os índios, né? Então eles começaram a tentar obrigar os índios a trabalhar para eles de forma escrava, né? Obrigar os índios a trabalhar, forçando eles é um trabalho muito pesado. Então eles usavam força física, eles usavam as próprias doenças, né? Os índios viviam aqui numa situação, por exemplo, que não existia gripe. Gripe é uma doença europeia. Então a gripe fez muito mal para os índios, matou muita gente, porque não tinha sistema imunológico para uma doença que não existia. Então eles vão tentar obrigar os índios a trabalharem muito. Só que o que vai acontecer? Muitos índios vão morrer, várias tribos vão ser exterminadas pelos portugueses e muitos índios começam a fugir para o interior do Brasil, né, para a parte cada vez mais afastada dos portugueses que ficavam muito aqui perto da costa, né, muito perto das praias, por causa de onde os navios atracavam. E os índios começaram a fugir muito para o interiorzão do Brasil para tentar se livrar dessa perseguição. Com o fracasso, né, os indígenas conheciam muito bem o Brasil, então eles conseguiam fugir bem. Os portugueses começaram a investir na mão de obra escrava, escrava africana. Por quê? Porque eles iam até a África, roubavam, compravam escravos lá. Eu vou explicar a diferença das escravidões que existiram no mundo. Eles compravam escravos lá e compravam escravos que não falavam a mesma língua. Eles traziam, por exemplo, cada barco trazia 600 escravos negros, morria 200 no caminho, e desses 400 que chegavam, eles não falavam as mesmas línguas, eles eram de povos diferentes, então ficava até mais difícil para fazer uma rebelião, já que essas pessoas não conseguiam se comunicar. Então isso era bem complicado. E a escravidão, né, falando um pouco da escravidão com os indígenas, eles também tinham escravos, né? Os índios também tinham escravos, porque a humanidade tem a escravidão há muito tempo. Assim, a gente sempre teve questões com a escravidão. Mas qual foi a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão colonial? A escravidão antiga, ela era muito ligada ao quê? Um grupo lutava contra o outro, e o grupo derrotado, essas pessoas eram pegas como escravas para trabalhar para o grupo que venceu. E eram trabalhos, por exemplo, essas pessoas eram como se fossem trabalhadores daquela cidade sem um salário. Não era um trabalho tão pesado e tão forçado quanto na escravidão colonial. A escravidão colonial é uma escravidão que ela é comercial. Você começa a realmente pegar pessoas, muitas pessoas para poder vender como se fossem animais para trabalhos muito pesados até as pessoas morrerem dentro desse trabalho. E na escravidão antiga, ainda se tinha umas regras que você, por exemplo, seu escravo não poderia morrer de trabalhar. Na escravidão colonial, não. Você trabalhava até morrer e depois colocava outro no lugar. Então sempre existiu escravidão no mundo. O problema é que com os europeus eles tornaram isso um comércio muito grande, trazendo milhares de pessoas para o Brasil para trabalharem até a morte. Então isso é uma diferença bem grande no tipo de escravidão.
E o que aconteceu também muito aqui no Brasil foi porque a igreja veio junto, né? A igreja veio para cá. Só que os índios, eles não eram um povo conhecido pelos europeus. Os europeus conheciam os africanos, que tinham guerra com os africanos há muito tempo. Então tinham, tipo, já tinha um pouco de... Tá passando um avião, saindo som, eu peço desculpa. Já tinha um pouco de birra, digamos assim, com os povos africanos, porque eles perderam várias lutas para os africanos. E os índios não. Eles não conheciam os índios, nunca tinham visto os índios. Então, quando eles chegaram aqui, a igreja chegou aqui, eles achavam os índios tipo os coitados, porque eles eram tratados tipo crianças. Então eles precisavam ser salvos, né? Eles precisavam catequizar os índios. Esse grupo da igreja que chegou aqui eram os jesuítas. Eles eram responsáveis por catequizar, levar a palavra de Jesus. Por isso os jesuítas, né? Era para levar a palavra de Jesus. E eles queriam, né, catequizar todos os índios, né? Catequizar é transformar alguém na religião católica. Então, todas as práticas culturais indígenas foram abolidas. Por exemplo, a adoração aos deuses deles, os rituais dele eram todos proibidos. Você tinha que se tornar católico, você tinha que abrir mão da sua religião e se tornar católico. Então, imagine vocês agora que tem a religião de vocês, chegar um povo totalmente estranho que vocês nunca viram. Né? Imagine que assim, os índios nunca tinham visto um europeu, uma pessoa branca. Chega do nada, usando um monte de roupa estranha, porque o Brasil era quente pra caramba. Um dos motivos que as tribos indígenas usavam poucas roupas. No sul, os índios usavam roupas, diferente de todo mundo acha, né? Toda tribo indígena que anda nua. No sul eles usavam, mas os índios viviam em comum com a natureza. Então era simples, se aqui é calor, eu não preciso usar roupa. Os índios não têm essa... Nós usamos roupa por uma questão até de pecado, sabe? De ver a nudez da outra pessoa, uma malícia, sabe? Uma maldade. Os índios não tinham isso. E é exatamente por isso que os portugueses viam eles como crianças. E que tinham que ser salvos, né? Aí a igreja achou, não, tem que salvar as almas deles, porque eles são crianças. Não respeitavam a cultura deles, né? Que é uma cultura diferente. E eles não foram respeitados. E a igreja católica tentou, do jeito deles, salvar os indígenas, catequizando eles, e é tanto que os jesuítas até fugiram junto com os índios para o interior do Brasil para tentar protegê-los. Era um jeito meio estranho, né, já que você está abrindo mão da cultura, está querendo destruir a cultura das pessoas, mas não dá para tirar o mérito que eles estavam tentando ainda proteger de alguma maneira. Né? Com a pressão da igreja, a coroa portuguesa, né, o rei português, determinou uma coisa chamada Guerra Justa. Índios não podiam ser mais feitos de escravos, a não ser que eles atacassem os portugueses. Então, se eles atacassem os portugueses, aqueles índios que estavam em combate poderiam ser pegos como escravos. Claro que isso gerava um grande problema, porque muitas vezes os portugueses iam lá, prendiam esses índios e alegavam que eles atacaram. Tá? Mas a lei foi essa. Tá? Aí, por muito tempo, né, ficou nessa questão. A coroa portuguesa teve mais prejuízo do que benefício nessa escravidão indígena, porque os índios conheciam bem o território, eles eram guerreiros que falavam a mesma língua entre eles, então eles começaram a dar muito problema, sabe? Eles fugiam para muito longe, eles preferiam morrer do que trabalhar, coisas que muitos escravos negros também fizeram como revolta, falar não posso lutar, tudo bem, eu morro, você não vai ter meu trabalho, você vai ter meu corpo, mas você não vai ter minha mente. Era muito comum isso. Então teve uma hora que simplesmente eles desistiram, foi até proibida a escravidão indígena, eles pararam e focaram na escravidão, né, dos negros africanos. Eu falo negros africanos porque, por exemplo, tonalidades de pele mais escura do Oriente Médio, também eles poderiam considerar como negros, não entrou. Era realmente focado na África, nas partes específicas da África. Por quê? Porque na África tinha aquela visão que eu falei da escravidão antiga. Povos guerreiros lutavam um contra o outro, os guerreiros que eram derrotados eram pegos como escravos, e os africanos vendiam esses escravos para os europeus em troca de dinheiro, porque eles achavam que os europeus iam fazer a mesma coisa que eles faziam, né? Que o escravo de guerra vai ser tratado de determinada maneira. Eles não faziam exatamente ideia de que eles iam se tornar, tipo, trabalhar até morrer, porque tinha-se uma educação na escravidão antiga de que, né, o escravo ele era tipo um empregado que não recebia salário, ele recebia comida e tal, mas ele não era maltratado. Já na escravidão colonial, não, você vai trabalhar até morrer. Tá? Então é bem complicado isso. Com o trabalho escravo vindo da África, ficou mais vantajoso
para Portugal, porque assim, eles compravam os escravos, vendiam. Então, mesmo que chegasse 300 escravos e 200 se voltassem, quisessem trabalhar, 100 iam trabalhar e trabalhavam até morrer. Você não tinha que pagar salário, não tinha que pagar nada. Eles não conheciam o Brasil, então fugir para eles era muito difícil. Lembrando que os portugueses também já meio que aprenderam um pouco como lidar com as folgas dos índios, então intensificaram isso em cima dos negros. Mas todo esse aprendizado com a escravidão, né, que os portugueses tiveram não impediu que os negros com o tempo se rebelassem. Tiveram várias lutas contra as fugas, surgimento de quilombos. Né? Quilombos são áreas, são vilas que surgiram para que os negros se escondiam e ajudavam os outros a fugir. Então foi um processo que foi de bastante luta dos negros para tentar, né, lutar pela sua liberdade. Esse processo demorou muito tempo. A escravidão no Brasil levou uns 300 anos, assim, foi muito tempo que durou. Todo esse processo que eu estou falando para vocês de colonização, de quando a família real vem para o Brasil, isso é um processo bem longo. O pessoal começou a vir para cá por volta de 1570. Eu estou falando disso de 1570 até 1800, né, 1880 mais ou menos. Tudo isso aconteceu num período de 300 anos. Então, vocês, né, para ter noção de quanto tempo durou tudo isso. Mas o sistema colonial começou a ter problema. Por quê? Porque a metrópole, que era Portugal, queria uma coisa e os colonos queriam outra. E como eu falei, passou tempo aqui. Passaram-se 300 anos. Em 300 anos, muitos portugueses vieram para cá, começaram a ganhar dinheiro aqui, viver no Brasil. O Brasil começou a virar um país cheio de portugueses e outros europeus. E a galera que estava ganhando dinheiro aqui não estava feliz em pagar os impostos que a metrópole queria. Então isso já começou a gerar uma tensão entre as pessoas. Que aí entrou num outro problema, que era as medidas que se tinha sobre o comércio. O Brasil só podia fazer negócio com Portugal. E o pessoal que tinha dinheiro no Brasil, né, começou a ter dinheiro no Brasil, queria vender para outros países, para poder vender mais caro, porque Portugal não comprava do brasileiro. Portugal levava embora, que era deles, eles eram donos do Brasil. E eles queriam poder vender alguma coisa para outros países, para poder ficar rico, para poder ganhar dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro. E isso começou a gerar uma tensão muito grande. Até que começou a chegar realmente num ponto de ter rebeliões. Os que já se consideravam brasileiros, porque passaram uns 300 anos, então pessoas começaram a nascer aqui, criar família aqui, né? Ter os filhos aqui. Então eles não eram mais portugueses, eles eram brasileiros. E essas pessoas começaram a se rebelar também contra o governo de Portugal, porque eles queriam ter uma maior liberdade no país para poder fazer comércio, ganhar dinheiro, ficar rico. Outro problema também do sistema colonial foi as rebeliões dos negros. Muitos negros lutando pela sua liberdade, isso tudo fez o poder de Portugal sobre o Brasil ficar meio balançado. Até que chegou um momento que estava tendo... Napoleão vai surgir na Europa e ele está tocando terror na Europa. Ele está invadindo tudo que é lugar e Napoleão tem uma treta séria com a Inglaterra. E eles proíbem todo mundo de fazer negócio com a Inglaterra. Você não pode falar com a Inglaterra, você não pode vender para a Inglaterra. E Portugal tinha negócios com a Inglaterra e negócios que davam muito dinheiro com a Inglaterra. Então Napoleão vai invadir Portugal e a família real portuguesa foge com 15 mil pessoas. Tipo, 2% da população portuguesa veio nisso. Lembrando que nessa época, gente, Portugal era um país com poucas pessoas. A Europa inteira tinha 3 milhões de pessoas. Para vocês terem noção, o Brasil hoje a gente está batendo quase 230 milhões de pessoas. São Paulo, capital, tem 11 milhões, 12 milhões de pessoas. A Europa inteira naquela época tinha 3 milhões de pessoas. Tá? Só para vocês entenderem como a gente, né, a população aumentou muito. Então a família real portuguesa foge de Portugal, trazendo 15 mil pessoas com eles. Eles fogem para o Brasil, eles vão chegar no Rio de Janeiro. Em 1808 eles vão chegar. E Dom João, né, vai ser... Dom João e o rei da Inglaterra, né, do Jorge III, eles têm um acordo e a Inglaterra vai escoltar eles até o Brasil. E isso vai abrir uma área de negócios agora. Portugal agora vai fazer negócio diretamente com a Inglaterra e a Inglaterra vai ter vantagens nisso. Então a Inglaterra não estava sendo legal, a Inglaterra queria, né, lucro. Então quando eles chegam aqui eles vão mudar tudo, né? Vai mudar... Por quê? Porque
o Brasil era tipo uma grande vilona, assim, sabe? Eles não investiam muito. Quando a família portuguesa veio, aí eles quiseram deixar a cidade mais bonita, investiram no Rio de Janeiro, que era a capital que a família real foi, né? A capital do Brasil já foi a Bahia, Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro, né? E a família real se instalou lá, começou a trazer os costumes da corte, todas aquelas coisas, até o ponto que eles falaram que agora o Brasil não dependia mais de Portugal. Ele não era livre, mas ele tinha autonomia, né? Ele podia responder por si. Por quê? Porque aí Napoleão não ia vir para cá porque aqui era o Brasil, não era Portugal. Então, tipo, meio que eles pegam o governo português e colocam a sede aqui, porque eles fugiram, né, com medo. Só que isso não vai que ter algumas criações importantes, né? Esse período que a família real vem para cá é também chamado de período joanino, por causa do Dom João, né? E aí o que acontece? Portugal aqui no Brasil vai abrir os portos, né, para fazer negócio com outras nações. A Inglaterra vai ter preferência, mas vai poder negociar com outras nações, o que já deixa o povo rico do Brasil mais feliz. Eles vão prejudicar um pouco na parte de manufatura, que é a venda de material tipo madeira, essas coisas mais que você tira direto da natureza. Isso vai ser focado para vender para a Inglaterra. Então tem uma galera que também já não gosta muito desse acordo. Eles vão criar o primeiro jornal no Brasil, que não tinha, que chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Eles vão criar faculdades no Brasil, porque o que acontecia? Quem era rico no Brasil mandava o filho para a Europa. Quando a família real veio para cá, eles quiseram colocar todo um ar europeu aqui. Então você tinha que ter estudo, você tinha que ter ensino. Você tinha, né? Você só é alguém que tinha valor se você estudasse. E isso você tinha que ter dinheiro. Então eles montaram as faculdades aqui também. Eles criaram o Banco do Brasil. Esse mesmo Banco do Brasil que existe hoje foi criado naquela época. E teve a Semana da Arte Moderna, que eles quiseram dar um ar mais chique pro Brasil, né? Falaram, olha, a gente tem arte, a gente não está num lugar atrasado, nós somos quase uma Europa. Né? A família real tinha essa preocupação. E a partir do século XVII, né, como eu falei, passou aí por uns 300 anos, a partir do século XVII, o mercado de açúcar no Brasil sobe muito, muito, muito. E isso faz investir muito na mão de obra escrava. Começa a trazer muito escravo, muito escravo, muito escravo. E a escravidão só vai acabar oficialmente em 1888, mas já está tendo revolta há muito tempo, está tendo muita briga, muitas leis que estão surgindo e os movimentos negros lutando muito com isso, só que a escravidão vai demorar muito para acabar. E em outro vídeo eu vou falar as consequências disso, o que dá origem ao nosso racismo, todas as nossas questões étnicas que tem até hoje por causa dessa questão do nosso... Nós fomos o último país a abrir mão da escravidão. Nós demoramos muito, então foi bem complicado isso. Tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essa questão do Brasil, para a gente poder chegar quando a gente vai virar uma república. O que quer dizer uma república? Nós não vamos ter mais rei. Né? A gente vai ter um líder escolhido pelo povo, mais ou menos, porque aqui no Brasil não aconteceu exatamente assim. Mas a gente vai falar também da independência do Brasil, né? Quando a gente vai ficar independente totalmente de Portugal. Tá? Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço desculpa pelo barulho e até a próxima.